de Pedro e Dona Pica Bernardone, Francisco nasceu entre 1181 e 1182, na cidade de Assis, Itália. Seu pai era um rico e próspero comerciante. Francisco foi batizado em Santa Maria Maior com o nome de João, mas quando seu pai voltou de uma viagem à França, mudou de ideia e resolveu trocar o nome do filho para Francisco, prestando homenagem àquela terra. Segundo a maioria dos biógrafos de São Francisco de Assis, o caráter e as qualidades melhores lhe vieram da mãe. Como todo jovem ambicioso de sua época, Francisco desejava conquistar, além da fortuna, também a fama e o título de nobreza. Para tal, fazia-se necessário tornar-se herói em uma dessas frequentes batalhas. No ano de 1201, incentivado por seu pai, ele partiu para uma guerra que os senhores feudais haviam declarado contra a Comuna de Assis. Entre os anos de 1202 e 1205, encontramos um Francisco inquieto. Não é apenas a consequência de uma doença longa e misteriosa, mas também é a inquietude de quem está incerto quanto ao sentido de sua vida. Ele decide ser cavaleiro e vai em nome da honra defender a Igreja e seus interesses, convocados pelo Papa Inocêncio III. Na cidade de Spoleto, sintomas de febre fizeram com que Francisco não pudesse partir. Ali pensou ter ouvido a voz do Senhor, com quem dialogou. Francisco, o que é mais importante? Servir ao Senhor ou servir ao servo? Servir ao Senhor, é claro, respondeu o jovem. Então, por que te alistas nas fileiras do servo? Senhor, o que quereis que eu faça? Volta a Assis e ali te será dito, diz a voz. Em busca de respostas, decidiu viajar para Roma, isso no ano de 1205. Visitou a tumba do apóstolo São Pedro e exclamou: É uma vergonha que os homens sejam tão miseráveis como o príncipe dos apóstolos. E jogou um grande punhado de moedas de ouro, contrastando com as escassas esmolas de outros fiéis menos generosos. A seguir, trocou seus ricos trajes com os de um mendigo e fez sua primeira experiência de viver na pobreza. Voltou a Assis, à casa paterna, entregando-se ainda mais à oração e ao silêncio. Já em 1206, passando a cavalo pelas Campinas de Assis, avistou um leproso, repugnante à vista e ao olfato, lhe causando nojo. Mas, e então movido por Deus, colocou o seu dinheiro naquelas mãos sangrentas e deu-lhe um beijo. Falando depois a respeito desse momento, ele disse: O que antes me era amargo, mudou-se então em doçura da alma e do corpo. A partir daquele momento, então pude afastar-me do mundo e entregar-me a Deus. Pouco depois, entrou para rezar e meditar na pequena capela de São Damião, uma capela semi-destruída pelo abandono. Estava ajoelhado em oração, aos pés de um crucifixo, quando então uma voz, saída daquele mesmo crucifixo, lhe falou: Francisco, vai e reconstrói a minha igreja, que está em ruínas. Seu pai se indignava cada vez mais e resolveu exigir que o seu filho lhe devolvesse tudo quanto recebera dele. Levou perante o bispo para que o julgasse. Francisco, ciente da sentença de Cristo, quem ama o seu pai ou a sua mãe mais que a mim, não é digno de mim. Sem vacilar um momento, se despojou de tudo até ficar nu. Jogou os trajes e o dinheiro aos pés de seu pai e exclamou: Até agora chamei de pai a Pedro Bernardone. Doravante não terei outro pai senão o Pai Celeste.
O bispo então o acolheu. Daquele momento em diante, cantando Sou o arauto do grande Rei Jesus Cristo, afastou-se de sua família e de seus amigos, e entregou-se ao serviço dos leprosos e à reconstrução das capelas da cidade. Quando estava quase encerrando a reconstrução da capelinha de Santa Maria dos Anjos, perguntava-se o que faria, o que Deus queria mais dele. Então, certo dia, Francisco escutou durante a missa a leitura do Evangelho. Sem túnicas, sem bastão, sem sandálias, sem provisões, sem dinheiro no bolso. E tais palavras encontraram eco em seu coração e foram para ele como uma intensa luz e exclamou, então, cheio de alegria: é isso precisamente o que eu quero. É isso que desejo de todo o meu coração. E sem demora, começou a viver como faria por todo o resto de sua vida, vivendo a pura letra do Evangelho. Repetia sempre para si, e mais tarde também para os seus companheiros. Nossa regra de vida é viver o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa regra. A partir de então, Francisco saiu a pregar percorrendo as vizinhanças e levando o Evangelho. Não tinha intenção nenhuma de adquirir seguidores, somente viver sua vida austera e evangelizar. Porém, logo Bernardo de Quintaval se juntou a ele, e pelo caminho juntou-se aos dois Pedro de Catânia. Por 3 vezes abriram o livro do Evangelho, e as 3 respostas que encontraram foram as seguintes: Se queres ser perfeito, vende o que tens e dá aos pobres. Depois vem e segue-me. Não leveis nada pelo caminho, nem bastão, nem alforge, nem uma segunda túnica. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. Isto é o que devemos fazer, e é o que farão todos quantos quiserem vir conosco, exclamou Francisco, que subitamente viu brilhar uma luz sobre o caminho que ele e seus companheiros deveriam seguir. Finalmente, encontrou o que por tanto tempo havia procurado. Isto aconteceu a 24 de fevereiro de 1208, quando deu início à fundação da Fraternidade dos Irmãos Menores. Em 1209, Francisco e seus companheiros foram até o Papa Inocêncio III para solicitar a aprovação de seu carisma. Ele ficou maravilhado com o propósito de vida daquele grupo e, especialmente, com a figura carismática de São Francisco de Assis, vendo a clareza de sua opção e a firmeza que demonstrava. Então o Papa reconheceu nele o homem que há pouco vira em um sonho, um homem que segurava as colunas da igreja de Latrão, a igreja que ameaçava ruir. O Papa reconheceu que era o próprio Deus quem inspirava São Francisco de Assis a viver radicalmente o Evangelho, trazendo vida nova a toda a Igreja. Por isso, deu a seu modo de viver o Evangelho a aprovação oficial. Autorizou Francisco e seus seguidores a pregarem o Evangelho nas igrejas e fora delas. Francisco inspirou Clara para a santidade. Dela surgiram as Clarissas. Tomás de Celano disse: Então se submeteu toda ao conselho de Francisco, tomando como condutor de seu caminho, depois de Deus. Por isso sua alma ficou pendente de suas santas exortações e acolhia num coração caloroso tudo o que ele lhe ensinava sobre o bom Jesus. Já tinha dificuldade para suportar a elegância dos enfeites mundanos e desprezava como lixo tudo que aplaudem lá fora, para poder ganhar a Cristo. Todos os anos, de 15 de agosto a 29 de setembro, São Francisco de Assis tinha o costume de preparar-se
com uma quaresma de oração e jejum para a festa de São Miguel Arcanjo. No ano de 1224, ele teve a visão do serafim alado e recebe os estigmas. Seu estado de saúde piora muito a partir daí. Era final de agosto, em 1226. Ele pede para ser levado à Porciúncula. No dia 3 de outubro, à tarde, São Francisco de Assis morreu cantando Mortem Suscepti. No domingo seguinte, foi sepultado na igreja de São Jorge, na cidade de Assis. Já no dia 16 de julho de 1228, São Francisco de Assis foi então canonizado pelo Papa Gregório IX, com este nome. São Francisco tornou-se o padroeiro dos animais, pela sua admiração e relação estreita com toda a natureza criada por Deus. Também foi elevado a padroeiro principal da Itália, isso no ano de 1939, pelo Papa Pio XII com este nome.